Eu convido então você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Nós vamos ler apenas os versos 1, 2 e 3. Evangelho de João, capítulo de número 20. Vamos ler os versos 1 a 3. Preste-me atenção no que a palavra do Senhor nos diz. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. A pedra tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Este é um texto bastante conhecido. E quando você estuda a palavra do Senhor e você se detém com calma na riqueza do texto bíblico, você se impressiona com o que a palavra do Senhor nos sinaliza. Se você pegar apenas este episódio da ressurreição de Cristo e você colocar em paralelo com os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, há uma riqueza de informações muito grande. Aliás, esta é uma realidade que atesta, que comprova a vericidade dos fatos relacionados à vida e ministério de Jesus. Porque são fatos históricos contados pelas perspectivas de 4 evangelistas, 4 pessoas diferentes, narrando os mesmos episódios. Isso traz convicção de que o ministério e a vida de Cristo de fato aconteceu, para o espanto dos que duvidam, para o espanto dos ateus, dos incrédulos. Jesus Cristo realmente veio à terra e os evangelhos comprovam que Ele não apenas teve uma vida notável, como também morreu e que ressuscitou. E se você for hoje, lá em Jerusalém, onde supostamente teriam colocado, e provavelmente no sepulcro, no túmulo onde Jesus foi colocado logo após a sua morte, há uma inscrição lá, em hebraico, dizendo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Jesus Cristo é a base do cristianismo. Ele fundou o cristianismo, muito embora Ele mesmo não queria ter iniciado uma linha religiosa. Mas o que temos em Cristo, distinto de todas as outras religiões, é que todos os fundadores de outras religiões estão em algum lugar, seus restos mortais estão depositados em algum lugar, e muita gente faz peregrinação, visita o lugar onde os fundadores estão depositados, como memória. Mas o líder do cristianismo, Jesus Cristo, nosso Senhor, o seu túmulo está vazio. Há uma inscrição: Ele não está aqui. Como que você se sente com isso? E se nós analisarmos aqui a ressurreição de Cristo do ponto de vista de 4 evangelistas diferentes, você vai perceber que existem informações preciosas, e todos eles tiveram muito cuidado em colocar um a um, para nós somarmos, para nós criarmos um cenário onde realmente podemos entender melhor o que aconteceu naquele dia. Hoje é o sábado, e nós estamos falando através do texto que o Fefe leu, que está no nosso Instagram, escrito pelo Breno, que ontem foi a sexta-feira que nós chamamos de Sexta-feira Santa. Amanhã é de fato o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, onde no mundo inteiro comemora-se, pelo menos nas comunidades cristãs, esta memória do significado da ressurreição de Jesus. E o sábado é tido como esse período de morte, esse período de Gólgota, do lugar da caveira, esse lugar onde o suspense prevalece, mas na realidade Cristo estava vencendo a morte, Cristo estava matando a morte. E ali então, quando Maria Madalena chega ao túmulo, algo grandioso aconteceu, e nós vamos conversar com você nesta hora, meu jovem, adolescente,
pai, mãe, irmãos de Londrina ou em qualquer outro lugar, nós queremos destacar algumas expressões que estão aqui no texto. E a primeira delas é o que a Bíblia diz, que bem cedo, enquanto ainda estava escuro. Eu quero destacar essa expressão porque há um segredo aqui por trás das trevas, há um segredo por trás da escuridão. Eu tenho tido a alegria de acordar pela manhã quando ainda bem cedo está escuro. E recentemente conversei com um irmão muito querido que diz que acorda pela manhã, 4:30 da manhã, e toma logo um banho gelado. Fiquei meio espantado. Mas eu tenho tido essa alegria de acordar pela manhã quando ainda está escuro. E hoje em especial olhei pela janela do quarto do Dani, onde dá para ver o nascer do sol. E dali um pouquinho aquele céu avermelhado, aquele céu azulado vai dando lugar. E a escuridão vai saindo e o sol vai chegando. E aquele cenário vai sendo contemplado. Eu estou dizendo isso porque Maria Madalena chegou ao túmulo de Jesus quando ainda estava escuro. Vamos refletir um pouco sobre essa expressão, porque tem muita gente neste momento que está vivendo na escuridão. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que não conseguiram recompor a remuneração, pessoas que mesmo com dinheiro não conseguem vencer a morte, nesta pandemia que já ceifou mais de 300 mil pessoas no Brasil. Está difícil vencer, está difícil criar estômago para aguentar essas perdas irreparáveis de pessoas queridas, amadas, famílias em luto, muito sofrimento. E ainda há uma escuridão, porque nós não sabemos quando iremos vencer. Troquei mensagens com um jovem esses dias e ele falou: pastor, eu estou em casa, eu não estou saindo. E pior, minha vida está morna, porque eu não consigo me conectar, eu não consigo ter a mesma fé no culto online, nas reuniões pelo Zoom. E ele falou: pastor, é assim que eu estou me sentindo. Mas essa família desse querido irmão foi ceifada, algumas mortes foram sendo realizadas ali naquela família, e ele está com medo. Então a escuridão ainda prevalece em muitas famílias, em muitas mentes, em muitas regiões do Brasil. Em Londrina foi decretado novo lockdown até pelo menos ao final da primeira quinzena de abril. Ou seja, há uma escuridão no ar, há uma inquietação, há uma incerteza, há uma insegurança. E o que a palavra do Senhor nos ensina? Salmo 23, um dos mais conhecidos da Bíblia, o verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Provavelmente você já recitou esse salmo, provavelmente você já ouviu, já leu, provavelmente você já orou, já ouviu sermões a este respeito, mas esta é uma convicção que o salmista nos ajuda a lembrar: ainda que eu ande pela escuridão, eu sei quem eu sou, porque eu sei quem está comigo, e eu sei que Ele não solta da minha mão. Jesus não solta da nossa mão no meio da escuridão. E eu te pergunto, por que Ele nos permite viver na escuridão? Para mostrar o seu poder, para mostrar que Ele tem plano para todas as coisas. Jesus Cristo é soberano e Deus está conosco de mãos dadas. Ah, querido, os nossos filhos já estão grandes agora, o Daniel está maior que eu e a Beatriz está quase da minha altura. Mas eu ainda gosto de andar de mãos dadas. Eu me lembro quando eles eram pequenininhos, eles estendiam a mão e eu pegava e segurava e atravessava a rua, e eles não tinham a menor noção de onde eles estavam, o perigo que estavam correndo. Quando nós morávamos em Sorocaba, por exemplo, tínhamos de atravessar ruas estreitas, onde os carros passavam rapidamente, avenidas, e nós tínhamos que olhar atentamente que os nossos filhos estavam ali seguros pela mão, e eles nem sequer sabiam o perigo que estavam correndo, mas eu, a Camila, como pais, nós que somos bons, somos maus, sabemos cuidar dos nossos filhos. Agora imagina o nosso Deus, que não tem escuridão para Ele. Ele não precisa de visão noturna, Ele não precisa de visão diurna, Ele controla os astros, Ele criou todas as coisas. Na escuridão Ele sabe como eu estou,
Na escuridão Ele sabe como você está, e o salmista nos ajuda a lembrar: eu sei que estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja em completa escuridão, eu confio no Senhor. E Isaías nos ajuda a lembrar sobre isso. 43:19 diz: pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no deserto, farei rios na terra seca. Deus está nos prometendo isso: eis que faço novas coisas, vocês não estão percebendo? É o que estava acontecendo na escuridão, era o que estava acontecendo na incerteza. Deus estava colocando caminhos no deserto, rios na sequidão. E o próprio profeta ainda anuncia, porque ele estava anunciando o futuro, cheio do Espírito Santo. Isaías estava apontando, e no capítulo 64, verso 4, a Bíblia diz: porque desde o começo do mundo, quando ainda a terra era sem forma e vazia, as trevas ocupavam tudo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Este é meu convite para você nesta noite. Espere, mesmo diante da escuridão, o nosso Deus está trabalhando. Então eu pergunto a mim mesmo: quem sou eu na escuridão? Quem é você no meio dessa escuridão? Lembre-se, nosso Deus está trabalhando em nosso favor, e se Ele trabalha em nosso favor, nós não temos o que temer. Vai passar, confie em Jesus Cristo, a morte foi vencida. Aleluia. Aleluia. Uma segunda expressão que também está no texto é que Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Por que é importante nós analisarmos esse texto nessa perspectiva? O túmulo era algo bastante peculiar. José de Arimateia, um homem rico, comprou um túmulo que nunca havia sido usado. E o túmulo naqueles dias, ele ficava num lugar um pouco afastado. Uma pedra grande era girada para tampar o túmulo. Muitas pessoas, até com o uso de algum equipamento para rolar a pedra. E ali, esse túmulo nunca havia sido utilizado. Havia algumas gavetas, uma plataforma onde provavelmente Cristo foi colocado morto. Nicodemos e José de Arimateia levaram cerca de 35 litros de especiarias, de óleos perfumados, para embalsamar o corpo de Jesus. Mas a Bíblia fala que ele foi o Cordeiro de Deus. João Batista, desde o início de seu ministério, ele anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós analisamos nessa perspectiva, nós percebemos que há um significado muito especial pelo fato de Jesus ser considerado Cordeiro, porque Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, do hebraico passar, e simboliza o êxodo do Egito, aquela última noite onde Deus mandou 10 pragas. A última praga seria a morte de todos os primogênitos, inclusive dos animais primogênitos. Mas as casas que estavam marcadas no batente com sangue de um cordeiro imolado, de um cordeiro morto, essa casa era separada, identificada. E a morte passou, o anjo da morte passou, ceifando a vida de todos os primogênitos, inclusive dos animais. Mas aqueles que estavam marcados com o sangue não foram tocados. E nessa noite, mesmo depois de Deus tendo endurecido o coração de Faraó, ele permitiu que o povo de Israel saíssem, centenas e centenas de milhares de pessoas marchando para a terra prometida, para viver a experiência com seu Deus. E lá no deserto, Deus falou para Moisés, e através de Moisés falou para o povo como deveria ser a convivência entre eles e também a relação de Deus com o povo. E quando Deus ensinou o povo a cultuar a Deus, quando Deus, por meio de Moisés, mostrou como que deveria ser o relacionamento deles com o Senhor, entre tantas coisas que o Êxodo e também o Levítico nos ensina, é que sempre havia um animal.
um novilho, um bode, acima de tudo um cordeiro, que era morto, seu sangue era tirado, e aquele movimento, aquela morte simbolizava então a expiação, o perdão dos pecados. Detalhe que este cordeiro, este animal que era morto, ele não podia ter cores diferentes, ele tinha que ser completamente de uma cor só, não podia ter as pernas quebradas, não podia ter nenhum osso quebrado, isso que simbolizava um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem nenhum tipo de marca, sem nenhum defeito. E Jesus Cristo, embora muito violentado, embora muito machucado, ferido, a Bíblia fala que ele foi traspassado pelas nossas feridas, mas nenhum osso de Cristo foi quebrado, porque o cordeiro sem mácula estava se esvaindo em sangue, sem ossos quebrados, para expiar, para salvar, de uma vez por todas, derramando o seu próprio sangue, o pecado de todas as eras, de todas as pessoas que nele creem, aleluia. E ele jamais conheceria a corrupção, nem mesmo em seu próprio corpo, nem mesmo em seu próprio corpo. E possivelmente José de Arimateia e Nicodemos, de uma maneira profética, embalsamaram o corpo de Jesus, porque seu corpo jamais seria apodrecido, seu corpo jamais seria decomposto, porque ele sairia dali. Diferentemente de Lázaro, por exemplo, que já estava cheio de cheiro, as pessoas já estavam esperando que o corpo estivesse em decomposição. Jesus faz um milagre não apenas para trazer vida de volta a Lázaro, mas para também voltar da decomposição. É assim que nós estamos sem Cristo, em constante decomposição. Então aquela mulher que entrou na casa do fariseu e enxugou as suas próprias lágrimas com os cabelos ali aos pés de Jesus, quando ela colocou o perfume da adoração, o unguento ali nos pés de Jesus, aquele perfume já era profético, porque assim como aquela mulher, José de Arimateia, Nicodemos estavam preparando Cristo para a ressurreição, mas a pedra foi removida e ninguém sabe como que aquilo poderia ter acontecido, até porque os próprios fariseus, mesmo não crendo, mesmo duvidando, mesmo tendo colocado Jesus na cruz, eles colocaram guardas para proteger, para impedir que alguém tirasse o corpo de Jesus e pudesse dizer que ele havia sido ressuscitado. Mas ali, de acordo com o Evangelho de Marcos, a Bíblia fala que as mulheres chegaram no túmulo se questionando: quem nos removerá a pedra? Quem fará por nós este sacrifício? De que maneira nós conseguiremos cuidar do corpo de Jesus? E no Evangelho de Mateus há uma resposta de que um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra de entrada, a pedra foi removida sem que Maria Madalena fizesse qualquer esforço. Isso é o que Jesus faz por nós. Ele remove as pedras do caminho, sem que eu e você precisemos nos esforçar. Até porque, se nós nos esforçarmos muito, eu e você conseguimos acrescentar um dia na nossa vida, nós podemos controlar aspectos relacionados à natureza, mas não o tempo. Nós podemos controlar com meio de finanças, por exemplo, ciência, muitas coisas ao nosso redor, mas o nosso esforço daria mais um dia de vida a nós. O nosso esforço, de fato, pela ciência pode trazer a vacina, eu digo enquanto humanidade, pode trazer a vacina, mas a vida e a morte estão nas mãos de quem vacina ou quem toma a vacina. Jesus aqui nos mostra que quando elas chegaram com a preocupação, a solução já tinha sido providenciada. Quem nos removerá? Quem tirará de nós essa pedra? Quem vai fazer esse esforço para que a gente consiga ter acesso a Jesus? Pois eu lhe digo, as pedras do seu caminho já foram retiradas. A pedra da morte foi tirada pelo poder de Jesus Cristo, pelo anjo do Senhor. Então creia, o caminho está aberto. O caminho está acessível, o caminho está limpo, pavimentado. Jesus Cristo, o Senhor, limpou o caminho para que eu e você possamos ter vida e vida plena, vida abundante. Aleluia! Ele ressuscitou e vai adiante de nós. Ele foi para Galileia, ele foi até onde os discípulos estavam para poder dar sequência ao seu ministério, agora ressurreto,
porque depois a Bíblia fala que ele subiu aos céus e foi tomado. Jesus agora transformado, ressurreto, ele começa o seu ministério, e ministério que é dado a mim e a você pela ressurreição. O apóstolo Paulo, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele tinha muitos ensinos para aquela comunidade, ele amava aquela comunidade, mas eles passaram por muitas confusões, por muitas dissensões, divisões, problemas relacionados à compreensão da cruz, da ressurreição e da manifestação dos dons. Mas no capítulo 15, eu convido você para ler depois com calma. No capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escreve acerca da ressurreição. E ele nos ensina que Jesus Cristo, ele foi a própria semente plantada para que em sua morte e em sua ressurreição nós pudéssemos frutificar. Assim como Adão foi tirado do pó, o nosso corpo volta para o pó, mas não o corpo espiritual. Porque quando Cristo voltar, os nossos corpos serão transformados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, também seremos transformados. Mas a vida espiritual já está colocada naquele que crê. Jesus Cristo é o segundo Adão, e mesmo se o seu corpo tivesse sido para a morte, e não foi, diferentemente de Adão, nós teríamos conhecido a morte de um jeito diferente, mas ele ressuscitou para trazer vida para mim e para você. Ele é a primeira colheita, ele é a primícia, ele é aquele que foi ceifado e plantado na eternidade. Então a vida que eu e você temos, ela é plena e ela é eterna, e ela começa hoje, começa aqui. A vida eterna e os seus benefícios começam aqui, enquanto o nosso corpo está vivo. Então nós não precisamos temer a morte, e é justamente nesse capítulo 15 de Coríntios que o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, aquilo que aprisiona-nos à morte? O apóstolo Paulo: a morte foi vencida e nós temos vitória, a pedra foi removida. Oséias capítulo 6, versos 1 e 2: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas Ele mesmo nos sarará. E depois de 2 dias, Ele vai nos revigorar, e ao terceiro dia, Ele nos levantará e viveremos diante dEle, aleluia. A pedra foi removida para que ao terceiro dia, eu e você tivéssemos vida para sempre. E não é uma vida qualquer, é vida plena, é vida abundante. Então o que eu estou vendo? Eu estou vendo morte, eu estou vendo túmulo vazio, eu estou com percepções de que o corpo de Jesus foi roubado, ou eu realmente creio que Ele está vivo, que o sepulcro está vazio de maneira profética, assim como for anunciado, porque Ele realmente está vivo? Eu pergunto a você: o que você está vendo na escuridão? O que você está vendo nesses dias? Se os teus olhos estiverem olhando apenas um sepulcro vazio, se os teus olhos estiverem com a percepção, assim como Maria Madalena teve a impressão de que ele havia sido roubado, se você achar que os nossos dias estão sendo roubados, que a nossa vida está sendo roubada, que grande tristeza. E o apóstolo Paulo nos ensina: se a gente não crê na ressurreição, nós somos os piores de todos os seres. Agora, se você olha para o túmulo vazio e crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, ao terceiro dia Ele nos levantou, e isso já aconteceu, eu e você estamos diante dEle, aleluia. Há uma terceira ideia que existe aqui no texto, porque quando Maria correu contar para os discípulos, a Bíblia fala que o discípulo a quem Jesus amava estava ali junto com Pedro. Preste-me atenção, porque esse texto é muito curioso. Quando Maria Madalena viu que o sepulcro estava vazio, ela saiu correndo procurar os discípulos. Aconteceu alguma coisa? Sua percepção é de que Cristo não estava lá e que provavelmente alguém tinha dado fim a seu corpo. Mas o próprio João é quem escreve isso, e ele diz: correu, encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Olha que coisa linda o que João escreve ao seu próprio respeito. João deu muito trabalho para Jesus, assim como seu irmão Tiago. Eles foram chamados de filhos do trovão. E no início dos evangelhos a gente percebe que eles eram afoitos, que eles eram impetuosos,
Mas de alguma forma João se viu amado por Cristo, e isso fez toda a diferença em sua vida. Tanto que quando Jesus estava na cruz, quando Jesus estava prestes a morrer, no capítulo 19, versos 26 e 27, Jesus, quando viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, João, disse-lhe: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo amado ele disse: esta é a sua mãe. Entre tantas coisas maravilhosas que a cruz e a ressurreição nos trazem, nós podemos conhecer o amor verdadeiramente. Jesus na cruz disse: mamãe, cuide dos discípulos. Discípulos, cuide da minha mãe. Isso significa que a morte de Jesus traz união, comunhão, convergência, unidade, amor, compaixão, misericórdia, graça e toda a virtude que existe na humanidade. Jesus depositou sobre nós para que vivêssemos de forma mútua, eu cuidando de você e você de mim. Mulher, eis aí o teu filho. Discípulo amado, eis aqui a tua mãe. Você se vê amado por Cristo? Porque isso faz toda a diferença. Essa é uma pergunta que eu me faço agora: como que eu estou me sentindo? Porque se eu não me sentir amado, se eu não me sentir pleno, eu não consigo amar pessoas. Se eu não me amar, e se eu não me encontrar amado, queridos, eu não sou capaz de amar ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje pela manhã, Camila desceu, eu estava estudando, me abraçou, me beijou, tomamos um cafezinho. Eu sinto que sou amado. Eu realmente me sinto amado pela Camila. Quando eu saí de casa, dei um beijo na B, um beijo no Dani. E logo pela manhã também, quando a Beatriz desceu, eu ainda estava estudando, ela foi lá e me deu um beijo. E eu também me senti amado. Quando os nossos filhos nos dão carinho, a gente se sente amado, se sente protegido. E isso é muito bom. Mas é importante lembrar que nem todas as pessoas se sentem amadas. Pensa em quem está passando por um divórcio. Pensa em quem foi traído. Pensa nos órfãos, nas viúvas. Pensa nas pessoas enfermas que estão perdendo seus entes queridos. Essas pessoas não conseguem mais identificar amor, e é por isso que é importante lembrar na morte e na ressurreição que é Jesus quem nos ama com esse amor incondicional. E se você não se vir amado, você não consegue amar, você não consegue ter esperança no futuro, a tua vida é só escuridão, é só desespero. E João se autodescreveu assim em seu próprio evangelho inúmeras vezes: o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, porque isso fez toda a diferença na vida deste homem. Ele se viu amado e sua vida foi impactada, sua vida foi transformada. Então pergunte-se a você agora: como eu estou me sentindo? E fazer essa autoavaliação é fundamental, porque você é amado por Deus. A cruz e a ressurreição foi por você. Então creia, Jesus Cristo te ama a ponto de ter dado a sua própria vida por amor, e foi por você. E essa morte é real, e Ele ressuscitou para que a morte não fosse um ponto final. Ele está vivo e Ele partilha esta vida com você. Ele te ama. Não deixe que o mundo te faça sentir odiado ou sem esperança. Ainda que a minha mãe e o meu pai me abandonem, o Senhor me acolherá, dizem as Escrituras. O Senhor sempre me amará, ainda que eu seja amado de maneira defeituosa, ainda que eu seja odiado, seja qual for as circunstâncias ao meu redor, eu sei em quem eu creio, eu sei que sou amado. Jesus Cristo me ama a ponto de ter dado a própria vida por mim. Quem na história fez isso por alguém? Foi Jesus, e foi por mim e por você. Aleluia. E por último, Ele vai adiante de nós nos preparando surpresas. De acordo com o Evangelho de João, quando Maria ainda estava espantada com tudo o que tinha acontecido, um anjo pergunta para ela: Maria, por que você está chorando? Aí depois, quando Jesus se aproxima, Jesus pergunta para ela: Maria, por que você está chorando? E Jesus faz ainda uma terceira pergunta para essa mulher: a quem você procura? E ela nessa altura já estava desconfiada que Jesus fosse um jardineiro, que Jesus pudesse ser, quem sabe, um dos fariseus que roubara o corpo de Jesus.
Mas então Jesus olha nos olhos de Maria e diz: Maria. E foi nessa hora, quando Jesus já chama pelo nome, que ela diz Rabone, que quer dizer mestre em aramaico. E ali eles se abraçaram, e ali ela chorou de alegria, e ali a vitória estava realmente consumada. Ela agora estava vendo, tocando, falando com Cristo. Essa é a surpresa que temos. Ele está em nós por meio do Espírito Santo. Ele nos toca, Ele nos fala, e a gente pode ouvir o que Ele tem para nós, e o caminho está preparado. Ele morreu primeiro para ressurgir como primogênito, o unigênito, Filho único do Pai, é entregue para se tornar na morte e na ressurreição o primeiro, a primícia, para que eu e você não conheçamos a morte. Queridos, esse corpo vai passar, então essa é uma palavra de esperança para você, seja por Covid, seja por qualquer outra morte, seja por qualquer outro tipo de enfermidade, ou quem sabe um atropelamento, qualquer coisa fatal, seja qual for, o corpo volta para a terra, mas o espírito volta para Deus que o deu. Então creia nisso. Jesus está indo à nossa frente, preparando o caminho, e Ele mesmo disse em João 14, não se preocupe, não perturbe o teu coração, credes no Pai, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu avisaria vocês, mas eu estou indo primeiro para preparar um lugar para vocês. Então nós não tememos a morte, porque o dia que este corpo conhecer a morte, nós estaremos com Ele para sempre. Aleluia. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. E Maria disse para os discípulos: eu vi o Senhor. E queridos, naqueles dias, a mulher não podia sequer pisar num tribunal para testemunhar. A mulher não era considerada, naquela época, para a cultura daqueles dias, como uma testemunha ocular. E foi justamente por meio de Maria Madalena, uma mulher que Jesus expulsou demônios dela, uma mulher que foi curada, transformada pelo ministério de Jesus. Ela saiu contando para todo mundo: eu vi o Senhor, eu sou este cara improvável, eu sou este cara transformado, eu sou este cara que foi alvo da misericórdia, da graça de Jesus, e eu consigo testemunhar: eu vi o Senhor, porque eu vi o que Ele fez comigo, e eu vejo o que Ele faz comigo diariamente. Não há méritos, toda a glória pertence a Jesus Cristo. Quando Ele nasce, o amor é repartido, e quando vivemos em amor, nós anunciamos que Cristo morreu e nos deu um propósito maior. Aleluia. Eu quero mostrar um vídeo para você nesta hora, um vídeo que eu assisti essa semana e impactou meu coração, impactou a minha vida. Quando o amor nasce, Cristo renasce. A ressurreição de Cristo é vida. Vamos juntos assistir este vídeo. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né?
E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Ah! Prazer, Kaique. Ai, não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva minha vida, mas todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de Deus. O amor nasce quando Cristo renasce. Ele ressuscitou. Somos iguais perante Ele. Somos instrumentos da paz, do amor, da conciliação. Neste fim de semana nós lembramos da morte e da ressurreição justamente porque Cristo faz toda a diferença na vida daquele que crê. E o apóstolo Paulo nos ensina que se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com a boca se fala daquilo que se tem convicção no coração, e somente tem essa convicção aquele que já está salvo. Não é o falar, não é o crer, é a graça em mim que faz com que eu fale e creia no coração. E perceba que não é apenas declarar que Ele é Senhor, é no coração crer que Ele ressuscitou. Muitos naqueles dias não criam na ressurreição. Muitos naqueles dias não acreditavam que fosse possível uma pessoa sair da morte. Mas Jesus o fez. E Ele fez em meu lugar, em teu lugar, para que nele tivéssemos vida. Jesus está vivo, Ele reina para sempre, e esta vida Ele compartilha comigo e com você. Confessamos com a boca, cremos no coração, Jesus ressuscitou, temos vida nele, aleluia. Adoramos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e traz vida plena a todos nós, aleluia. A Jesus, para sempre te louvaremos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que grande ato pela história, ato de redenção, vitória definitiva. O Senhor nos transportou das trevas, da escuridão para o reino de sua maravilhosa luz. Jesus Cristo, Tu estás vivo e a nossa esperança também é viva. Os nossos olhos estão postos na cruz e no sepulcro vazio, na convicção de que o Senhor reina vivo para sempre. Não temos esperança em um Deus morto, não temos esperança num Deus fracassado, mas a nossa esperança está naquele que venceu a morte. A nossa esperança está naquele que nos compartilhou vida, pela graça, pela misericórdia. Senhor, para sempre o Senhor reinará, e para sempre nós te louvaremos, e isso começa aqui, agora, e será por toda a eternidade. Pai, eu oro agora em favor das pessoas que estão nas trevas, pessoas que estão na escuridão da noite, pessoas que ainda não conhecem Cristo como Senhor e Salvador. Que essa noite seja uma noite de colheita, que essa noite seja uma noite onde as pessoas olham para Jesus e saibam que Ele é Jesus, o Senhor, o Salvador, e que somente nele temos vida. Pai, oramos agora em favor das pessoas que estão enfermas fisicamente, mas também enfermas emocionalmente, enfermas também, ó Pai, espiritualmente. Essa é uma noite de restauração, é uma noite de ressurreição. Tudo aquilo que
está morto em nós possa conhecer a vida plena que temos em Cristo. Oramos em favor dos que sofrem a solidão, o luto, o abandono. Oramos por aqueles que estão em crise financeira. Oramos pelos relacionamentos rompidos. Pai, que a nossa juventude se levante para ser luz no meio das trevas, para anunciar Cristo ressurreto, salvação para todos sempre. Aleluia, Cristo vivo está. Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui, o Senhor está entre nós. O véu foi rasgado, o sepulcro está vazio e Jesus Cristo está vivo. Aleluia, aleluia, Ele vive para sempre. Aleluia, Ele vive para sempre. Oh Jesus,